palavra o nobre deputado Anísio Maia, que tem seu tempo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Eu solicito a assessoria e peço a atenção dos colegas. Acho que alguns já acompanharam isso ontem à noite, através do Jornal Nacional, mas eu queria mais uma vez reproduzir, porque é uma coisa que eu vinha denunciando e agora se tornou notícia nacional. O Ministério Público Peraí, bota... investigando suspeitas de irregularidades na emissão de carteira de pescador. É um documento que dá acesso a benefícios do Ministério da Pesca. Carteira de pescador muda a vida de muita gente, especialmente em regiões pobres do país, como a do município de Pindaré-Mirim, no Maranhão. Nós temos uma ajuda que o governo dá, né? O seguro. Nada, o pai. seguro no valor de um salário mínimo é pago de 2 a 6 meses por ano, durante o período de reprodução dos peixes, quando é proibido pescar. No domingo, o jornal Estado de São Paulo denunciou o suposto uso eleitoral das carteirinhas de pescador para beneficiar candidatos do PRB. O partido comanda o Ministério da Pesca desde março de 2012. Dados do próprio Ministério mostram que 3 meses antes da eleição, de agosto a outubro, foram emitidas mais carteiras no Maranhão do que nos 7 primeiros meses do ano. A Polícia Federal já abriu 14 inquéritos no Maranhão e também apura denúncias no Acre. Para receber o seguro defeso é preciso ter a carteira. Mas na hora de fazer o documento, ninguém é obrigado a apresentar provas de que é pescador. Hoje, há mais de 1 milhão de pescadores registrados no país. De cada 10 pessoas que pediram o seguro, 9 conseguiram o benefício. O Ministério da Pesca diz que há mecanismos de controle. É preciso esperar pelo menos 1 ano depois da emissão da carteira para receber o benefício e o pescador tem que apresentar um relatório com a quantidade, espécies e locais de pesca. Em nota, o Ministério afirma que desde fevereiro de 2013 cancelou e suspendeu 330 mil carteirinhas com irregularidades, impedindo o pagamento de R$1 bilhão e que abriu sindicância para apurar as denúncias de uso eleitoral do benefício. O PRB, que comanda o Ministério da Pesca, declarou que a denúncia se trata de perseguição política e que os fatos serão esclarecidos pela Justiça. Bem, eu achei bom isso ser divulgado a nível nacional, porque nós temos que tomar uma providência drástica sobre isso, porque inclusive essa defesa que o representante do PRB faz é a maior mentira. Antes existia normas mais rigorosas, que essa fraude da pesca é antiga. Em apenas 1 ano, confeccionaram 8 mil carteiras de pescadores, entre o ano de 2012 e 2014. 8 mil carteiras, sem nenhum critério, sem nenhuma fiscalização. E pior, antes as carteiras eram confeccionadas em Brasília, com papel moeda. Agora elas são confeccionadas no meio da rua. Os funcionários do Ministério vão com a impressora e colocam um simples papel desse, Chamex, na impressora, e imprime quantas carteiras quiser do jeito que eles querem. Isso tudo que eu estou falando aqui já está denunciado à Polícia Federal através de documento, já foi denunciado à Presidência da República, à Ouvidoria do Ministério da Pesca, à Procuradoria Federal. Tudo que eu estou dizendo aqui tem provas encaminhadas aos órgãos competentes. Mas não é só nas carteiras de pescadores que foi estimulada essa fraude gigantesca no Brasil. O programa de distribuição de cesta de alimento para os pescadores está paralisado, interrompido pela Conab na Paraíba, em função de um monte de irregularidade. Quem distribuía as cestas de pescador, as cestas básicas para os pescadores no estado da Paraíba era o presidente do PRB.
quem distribuía eram os vereadores do PRB. Isso tudo está fotografado e documentado e entregue às autoridades competentes. Por isso, a Conab interrompeu o fornecimento de cesta básica, tamanha aberração. Eu vou dar a palavra para Vossa Excelência, só um minutinho. Pois não. O Pronatec, que também era o programa de capacitação de pescadores, incluíram 8.000 pescadores no só ano no Pronatec. Eu vou aqui trazer no momento oportuno mais dados sobre isso. O programa Pescando Letras, outra aberração, só na cidade de Mari criaram 70 turmas de pescadores. Uma cidade que nem pescador tem, e nem muito menos água. Então, o terminal pesqueiro de Cabedelo se transformou numa empresa privada. Lá se cobra taxa para tudo. Lógico que essas taxas não são pagas oficialmente. Então, essa verdadeira bagunça, essa imoralidade que se transformou o Ministério da Pesca da Paraíba e também no Brasil, precisa ser corrigida, precisa ser resolvida, porque virou uma verdadeira imoralidade. E aí, agora, a questão tomou uma dimensão nacional. Só no Maranhão criaram mais 50.000 pescadores falsos, virtuais, paraguaios, e na Paraíba 8.000. O Seguro Defeso da Pesca, que antes orçava em torno de 1 bilhão, até enquanto foi ministro Altemir Gregolin, agora passou para 2 bilhões de reais. Dinheiro desviado de quem precisa. Portanto, é isso que nós temos que tomar uma providência séria. E aí, a Polícia Federal da Paraíba e o Ministério Público já têm os documentos necessários para atuar. E eu acredito que está atuando, porque nós sabemos que a Polícia Federal trabalha no silêncio, como deve ser feito toda investigação. E agora veio a público. E é isso que nós temos que nos debruçar. Pois não, deputado Tróclo Júnior? Deputado Anísio, eu conheci Vossa Excelência defendendo os pescadores da Paraíba e do Brasil, e mais precisamente com indicação no Ministério da Pesca, onde essas carteiras eram distribuídas. E eu realmente não me lembro a época, ou na época, ou como o português exija, que tenha havido nenhum tipo de denúncia nesse sentido. E Vossa Excelência traz hoje uma denúncia gravíssima. Nós temos um representante do PRB na casa, que é o seu colega, seu amigo, deputado Jutaí Menezes, que está ausente. E parece-me que a indicação do Ministério da Pesca hoje na Paraíba, que antigamente era de Vossa Excelência, eu não sei porque o partido de Vossa Excelência não conservou com Vossa Excelência essa indicação, eu acharia conveniente e sugestivo que Vossa Excelência fizesse uma denúncia dessa, com a presença do deputado Jutaí na casa, porque a indicação é dele. Então, nada mais justo do que ele estar presente na casa para justificar ou dar alguma explicação de uma denúncia tão grave. Mas eu noto, deputado Anísio, Vossa Excelência, que é um homem, segundo o deputado Wilson Braga, de muita coragem, mas todas as vezes que Vossa Excelência faz uma denúncia aqui contra a pesca na Paraíba, o deputado Jutaí está ausente. Então eu queria sugerir que Vossa Excelência deixasse, né, o deputado Jutaí estar presente para que ele pudesse dar as explicações para que a Paraíba tomasse conhecimento se essas denúncias têm procedência ou não. Porque falar e uma pessoa não estar presente para defender
eu acho que é, no mínimo, equivocado. Então, eu acho que é importante Vossa Excelência fazer essa denúncia, mas acho que Vossa Excelência deveria levantar esse assunto aqui na próxima semana, na presença do deputado Jutaí, inclusive por sugestão do deputado Wilson Braga. Muito obrigado, deputado Trócoli. Agora, Vossa Excelência vai entender que nós não podemos ficar esperando a presença de uma pessoa ou outra para formular uma denúncia aqui. Aliás, aqui são feitas denúncias diariamente, sem a presença dos denunciados ou acusados. E cabe às pessoas se defenderem no espaço que acharem conveniente. Agora, como eu não fujo a nenhum desafio, deputado Trócoli, como eu não fujo a nenhum desafio, eu estou lhe garantindo que na terça-feira eu estarei aqui mais uma vez tratando de mais dados, trazendo mais denúncias sobre o mesmo assunto, inclusive com as provas. Espero que os interessados em oferecer a defesa estejam aqui presentes. Eu não posso ficar esperando a presença de ninguém. Isso aqui é um ambiente natural de denúncias desse tipo. Portanto, deputado, marque aí na sua agenda e avisa quem você quiser que terça-feira estarei apresentando aqui mais provas sobre essa grande fraude no Ministério da Pesca da Paraíba e vou, inclusive, mais uma vez, me dirigir a Brasília para que essas pessoas envolvidas em todas essas irregularidades, em todas essas fraudes, sejam punidos e afastados. Porque, inclusive, quem paga é o verdadeiro pescador. Nós fomos solicitar à presidenta Dilma a ampliação do seguro-defeso da pesca em função da seca, que era uma coisa mais do que justa para os verdadeiros pescadores, e foi-nos informado que em função do aumento do valor dos recursos que eram endereçados ao seguro da pesca, não era possível conceder esse benefício, tamanho foi o crescimento desse recurso. Portanto, os verdadeiros pescadores que precisavam do apoio, que todo mundo sabe que a maioria dos açudes na Paraíba estão secos, não há possibilidade de desenvolver a sua atividade profissional, em função desse desvio, os verdadeiros pescadores estão pagando caro. Estão sem poder trabalhar e sem poder receber a assistência do governo federal, que seria devida, dando-lhes o apoio durante a seca, como recebe os agricultores através do seguro-safra, por exemplo. Portanto, é isso, senhor presidente, que eu queria apresentar. Deputado Anísio. Pois não, deputado Lindolfo. Vossa Excelência, permite uma parte? Pois não. É somente para dizer que eu fico preocupado com essas informações que Vossa Excelência traz aqui ao plenário da Casa, como também ao TV Globo. Se eu não me engano, isso é uma reportagem da TV Globo, da Globo de ontem, né? E que isso, de certa forma, corre em todo o estado da Paraíba como absolutamente verdadeiro. E a gente pôde ver durante a campanha eleitoral, inclusive aqui no nosso estado, essa questão muito fortemente. Eu posso dizer que na área de São Gonçalo, por exemplo, na região de Souza, São Gonçalo e Marisópolis, certamente, se forem ver a quantidade de pescadores e a quantidade de carteira, você vai encontrar um número bem superior à carteira do que realmente de pescador. E como Vossa Excelência disse, se isso fosse feito de forma criteriosa, isso podia até melhorar o valor do seguro para quem realmente é da pesca. Realmente trabalha. Ao invés que, segundo também, eu não posso dizer aqui para você, mas segundo as informações de que pedreiro, carpinteiro, várias pessoas, desde que se dispusesse a votar em determinado candidato, que recebia automaticamente essa carteirinha do seguro-defesa. Então, é uma pena de que um programa que pode ser usado de forma correta esteja sendo desvirtuado. Não só na Paraíba, mas, de certa forma, em todo o Brasil, conforme essa manchete que Vossa Excelência, ou essa matéria que Vossa Excelência traz à casa no dia de hoje. Muito obrigado, deputado Lindolfo. Deputado Anísio. Deputado Janduí. Deputado Anísio, eu acompanhei atentamente o vosso pronunciamento e a intervenção louvável do deputado Lindolfo Pires.
Ou seja, um programa que deveria ser utilizado realmente para os pescadores, infelizmente, ocorrendo essas denúncias de que pessoas, ou seja, se utilizam do programa indevidamente. Mas o erro, deputado Anísio, no meu entendimento, já começa porque é um critério mínimo que tem de haver de se comprovar que aquela pessoa que está querendo o benefício seja pescador. Então não se pede, não se requer um único documento, ou seja, de uma autoridade responsável ou a pessoa comprovar devidamente que seja pescador. Isso é elementar. Então é por isso que favorece a esse tipo de denúncia, essas denúncias que realmente entristece mais uma vez, ou seja, o Jornal Nacional mencionando e mostrando as imoralidades que ocorrem ainda no nosso país. Muito obrigado, deputado Janduí. Só para esclarecer, havia, só um minuto para eu concluir, presidente, por favor. Na legislação anterior, ocorriam vários mecanismos e critérios para classificar um pescador como profissional artesanal. O ministro Crivella, quando assumiu o ministério, aboliu todos eles, dando a entender o seguinte: vale tudo, inclusive privando os funcionários do Ministério da Pesca de realizar averiguações, que antes existia e eles tinham o poder de averiguar. E hoje não. Qualquer pessoa que entregue um papel no Ministério da Pesca é aprovado. Daqui a pouco vai chegar como aquele negócio que existia antes do Detran, que um cego tinha carteira de motorista. Isso já ocorreu. Então daqui a pouco vai existir coisa parecida com as carteiras de pescadores. Já deve estar existindo. Então é uma coisa que ficou sem nenhum critério. E você vê, quando eu exerci o Ministério da Pesca, nós realizamos uma fiscalização rigorosa e nós enviamos para a Polícia Federal, no meu período, 8 anos de atividade, denúncias que culminaram em 22 processos na Polícia Federal. 22. Só combatendo esse tipo de fraude. Porque o governo tem que estar atento para essas fraudes. E agora é o contrário. É o Ministério da Pesca que incentiva a fraude, que cria as condições para ela aumentar. E vou lhe lembrar que no tempo que eu fui superintendente do Ministério da Pesca, eu passei 8 anos. O meu sucessor, que foi indicado por mim, passou 1 ano e 4 meses. Nós todos juntos, em 9 anos, confeccionamos 8.000 carteiras e cancelamos 5. Portanto, houve um incremento em 8 anos de apenas 3.000 carteiras. E esse povo que assumiu com a nossa saída do Ministério da Pesca, em 1 ano confeccionaram 8.000 carteiras no estado da Paraíba. Em 1 ano apenas. Isso sem critério algum. Tem cidades como, por exemplo, Ibiara, que tem mais pescador do que agricultor. Como é que pode uma cidade como Ibiara ter mais de 600 pescadores? Imagine. Pois não, deputado. Ah, tá, chamando outra pessoa. Muito obrigado. Então, em Santo Inês é a mesma coisa. São números absurdos, como essa de incluir 70 salas de aula no Pescando Letras de Mari, uma cidade tamanho de nada. Tem cidade que tem mais aluno no Pescando Letras do que na rede pública municipal. Então, naturalmente, isso tudo é falso, é tudo virtual, é tudo falsificado, é criado no papel. Então, é isso tudo que nós temos que tomar providência, e a partir de agora, nós vamos ter uma atenção redobrada com esse assunto. Até porque eu não toquei antes, na época da eleição, queriam dizer que o deputado Anísio Maia estava disputando o voto, estava querendo impedir a votação dos pescadores. Mas aí nós confirmamos mais uma vez, eu fui votar para o Ministério da Pesca ser aquilo que os pescadores precisam que ele seja. Um órgão que apoie
que dê condições de trabalho aos verdadeiros pescadores e não a uma multidão de carteira falsificada, a uma multidão de pessoas desonestas que hoje tiram a carteira, basta dar uma pequena comissão a um grupo de agenciadores que estão espalhados em todo o estado da Paraíba. Lá em Coremas tem uma pessoa chamada, cujo apelido é Bia, mas eu vou trazer o nome completo dela aqui. Ela sai batendo nas portas das casas, perguntando quem quer tirar carteira de pescador. Sai batendo de porta em porta. E aí em toda cidade tem um atravessador dessa natureza, fomentando essas fraudes. Tudo isso que eu estou dizendo aqui já foi denunciado, já foi documentado ao Ministério Público, à Polícia Federal, ao Ministério da Pesca, à Presidência da República e à Ouvidoria da Pesca. Resta ao Ministério da Pesca uma intervenção nessa Superintendência da Paraíba, porque uma aberração dessa não pode continuar. Muito obrigado, senhor presidente, e até outra oportunidade.